Pedro Leandro, o trabalho que o senhor vem executando contribui muito com o executivo. Às vezes, nem o próprio secretário da pasta tem tempo para ficar visitando escola em escola, creche em creche. Às vezes ele talvez, não sei, talvez não tenha tanta liberdade como a gente tem com os professores, os diretores. E é interessante que quando o senhor visita a escola, identifica os problemas e faz um ofício ou um requerimento pedindo informações para complementar esse trabalho e posteriormente está enviando ao prefeito informações até muito relevantes para que ele possa lá desempenhar um bom trabalho também junto com o seu secretariado, a gente acaba notando que as respostas vêm tudo picada, vêm respostas repetidas. No meu caso, que às vezes peço informações assim mais com conteúdos maiores, vem tudo bagunçado, vem informação borrada. Então assim, a gente fica pensando se eles estão entendendo que a gente quer realmente contribuir, se eles estão valorizando realmente o nosso trabalho, o nosso esforço. Porque parece que não, mas você tem que sair numa escola, escutar, voltar, é um trabalho. A gente está cumprindo um trabalho. Agora, pense bem, se todo esse trabalho que o senhor está fazendo, o senhor está sendo pago por isso. Mas se esse trabalho não está sendo utilizado pelo executivo, está jogando dinheiro fora. Então, eu repito, precisa do executivo começar a respeitar. Não sei se o prefeito está sabendo de tudo isso, mas eu, pelo menos, estou recebendo muito resposta mal feita, viciado, como disse o vereador André, inclusive de IA. Então, fica aí. Parabéns pela fiscalização e o prefeito que se atente nisso. Obrigado, vereador. Eu agradeço. Vereadora Regina, aproveitando o assunto do cemitério, eu acho que só gostaria de colocar aqui, contribuindo até com a Vossa Senhoria, que a gente precisa meio que urgente juntar todo mundo aqui e trabalhar em cima do tema cemitério, porque eu me lembro, né, nos 4 anos, pelo menos que eu estava aqui na Câmara, foi muito se falado, eu mesmo cobrei bastante, vários dos nobres que estavam na época cobraram, pediram informação sobre o cemitério de Laranjal. Então passaram-se 4 anos. Agora, passou mais um do Valdecir, onde também foi feito requerimento, foi feito pedido de informação, e agora estamos já mais 6 meses, ou seja, do prefeito Valdecir, e assim, a gente não vê nada de concreto, de ações para ampliar o nosso cemitério, remodelar, reestruturar ou até construir um novo cemitério. E assim, passou 4 anos, pelo menos do que eu estou aqui, agora mais 1 ano e meio, mas se a gente, nós aqui também não pegar um pouco mais duro, eu não sei o que vai acontecer daqui mais 3, 4, 5 anos, porque não se vê nenhum movimento do executivo. Então, gostaria de pedir aos nobres também para a gente se mobilizar e resolver isso, porque já tem muita gente reclamando que vai lá para tentar enterrar seus entes queridos, já não tem espaço, que às vezes tem que pagar, enfim. Né? E muito foi se falado aqui pela procuradoria lá da prefeitura, que estava recuperando túmulos, que estava fazendo um trabalho, né, para acertar tudo lá, mas ficou só em palavras, né, só em ofícios e requerimentos. Então fica esse apelo aqui aos demais nobres para que a gente possa estar dando uma atenção maior aí para o nosso cemitério. Obrigado, vereadora Regina. Eu não podia deixar de falar, o senhor comentou aqui que a prefeitura recebeu R$ 1.500 de multa. E que a prefeitura aprenda, né, com essa multa. Mas quem vai pagar essa multa é o povo, a prefeitura não paga. E aí entra uma questão que nós debatemos bastante na última sessão. Quem foi o responsável pela balsa chegar nesse ponto de interdição? Ou foi a pessoa que toma conta, que não avisou o executivo, ou foi o executivo que, mesmo avisado, permitiu que se chegasse nesse ponto. E aí, tudo bem, 1.500. Mas quem vai pagar é o povo, com os impostos,
Não é ou vamos pensar assim, o responsável pela balsa e nem o responsável do executivo que deveria ter feito a manutenção. Só quero deixar registrado porque o executivo não vai aprender com essa lição porque o executivo não vai pagar. Quem vai pagar somos nós, os contribuintes, no dia a dia. Então, aí eu remeto de novo na situação que nós estamos deixando passar. Quem foi o responsável por a balsa ter parado? É isso que tem que se identificar. E aí sim, abrir um processo administrativo, se responsabilizar e pegar essa pessoa e fazer pagar os 1.500 do bolso. Aí sim, eu posso dizer para o senhor que vai ser uma lição aprendida, pelo menos por aquele gestor ou aquele administrador que não cumpriu a sua obrigação ali, o seu trabalho. Desculpa interromper, mas isso aí já grudou na minha cabeça e, né, nós que paga, né, não é o gestor. Obrigado, presidente. Eu que agradeço a contribuição de Vossa Excelência. Eu não posso ser omisso à sua fala em relação ao responsável da balsa, porque ele notificou através de ofícios à prefeitura, ele tem o protocolo em mãos, apontando os erros que eram necessários ser corrigidos, então foge um pouquinho da alçada dele, né? Eu vejo maior responsabilidade em relação ao Poder Executivo. Vereador André, essa situação que o senhor relatou para a gente na Santa Casa, eu me solidarizo muito, mas chegou nessa situação justamente porque eles diziam que não existia o protocolo off-label. Eles tiraram o direito dos médicos durante a pandemia de fazer uma situação precoce, fazer um trabalho precoce nas pessoas. E aí chegou nessa situação do senhor. Isso aí não é uma coisa jogada agora de narrativa. Isso o Senado americano descobriu o diário desse canalha, que criou vários protocolos e o mundo aderiu a esses protocolos. Até eu peço para a senhoria, assista um pouco sobre esse assunto. Prenderam pessoas dentro de casa, pessoas que estavam às vezes doentes, junto com pessoas idosas. Ninguém dizia que ninguém podia trabalhar. Acabaram com o emprego. Pessoas na praia tomando vitamina D sozinha, foram presas. Destruíram a nossa economia. Então, a gente vê lá, quem olhar, prestar atenção um pouquinho, busque informações aí sobre os protocolos aí desse doutor Demônio Fauci aí, para vocês verem o que esse homem aprontou. E nós aqui na Câmara, entrando nessa narrativa, nós ficamos numa situação e pondo máscara que não resolvia, distanciamento que não resolvia, não podia procurar o médico, só podia procurar o médico na hora que estava indo para a Santa Casa. Só isso. Milhões desviados, corrupção. Então, novo vereador André, até com todo respeito, e admiro o que o senhor fez, mas a gente foi enganado em várias partes. Realmente entendo a sua posição, tudo, mas é aquilo que eu falei para o senhor, né? A gente foi em partes enganado e hoje a gente tem comprovação disso. Ninguém está minimizando a pandemia. 700 mil mortes pela pandemia, mas se você olhar por tuberculose no mundo, quantas pessoas morreram? Por AIDS, quantas pessoas morreram? Então, se for olhar nesse sentido, muitas pessoas, esses números que elas são colocados de 700 mil no Brasil, diz que a pandemia, tudo que foi feito na pandemia está correto, e não foi. Eu tomei alguns medicamentos de preventivo e não tive Covid. Então, agora, eu recomendo todo mundo, é uma coisa muito importante para a gente começar a quebrar um pouco das pessoas que mandam no nosso mundo com essas narrativas. Ai daqueles que decretam leis injustas, que escrevem decretos de opressão. Isaías 10:1. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente, internautas, boa noite. Senhor presidente, eu iniciei essa minha fala citando esse versículo para lembrar das injustiças feitas com a população durante a pandemia. E eu quero falar sobre esse assunto porque hoje
temos algo que não tínhamos naquela época, ou seja, os próprios registros pessoais do Dr. Fauci, que é o infectologista americano que ditava as regras da pandemia, com anotações que levaram sérias controvérsias sobre as decisões e declarações feitas à pandemia. Diante disso, eu pergunto, quantas vezes a grande mídia apresentou uma versão como verdade absoluta e tratou quem questionava como inimigo? Fomos mandados para casa, comerciantes foram perseguidos, crianças fora da escola, pessoas foram constrangidas por apenas questionar. E quem alertava sobre os excessos era chamado de irresponsável, de genocida, de negacionista. E eu sinto vergonha e reconheço que em algum momento também fui levado por essa narrativa nesta casa. E por isso hoje eu peço desculpas à população de Laranjal Paulista por aquilo que eu possa ter defendido e que tenha contribuído para ocasionar uma injustiça. Faço também um pedido de desculpa até ao presidente Bolsonaro. Chamaram ele de genocida. Mas hoje, diante de tantas contradições que vieram à tona, muitas das advertências que ele fazia estavam corretas. A história não pode ser escrita pela propaganda, tem que ser escrita pelos fatos. O que mais me revolta é eu acompanhei de perto tudo e ver pessoas que ao tempo que mandava a gente fazer as coisas, elas mesmas fazendo festa, sem distanciamento social. O próprio Dr. Fauci disse que tomou a vacina e passou mal, quase teve um infarto. A minha esposa até hoje não sente mais o paladar, depois que tomou a vacina. Cada um com a sua consciência, mas eu, mais uma vez, peço desculpa à população do Laranjal se em algum momento eu obriguei ou fiz alguma coisa através do nosso trabalho aqui que prejudicou alguém. Peço desculpa. Senhor presidente, peço que mande ofício ao senhor prefeito perguntando sobre a mudança da parada de ônibus em frente à Tia Célia. Não sei se os nobres lembram, já foi feito várias falas aqui nessa tribuna sobre isso. Inclusive o próprio prefeito gostou da ideia. O custo é mínimo e a eficiência muito grande, mas até hoje não se concretizou. Então, peço que envie ofício ao prefeito, só para saber se ele ainda lembra desse pedido. Também quero agradecer à Defesa Civil, através do funcionário Preto, que ele agiu no poste lá, junto à Electro, para arrumar aquele poste lá da Duque de Caxias. Agiu rápido e foi restabelecido lá. Senhor presidente, também recebi resposta dos procuradores sobre os procedimentos administrativos para apurar os responsáveis pela construção e queda da ponte do Bueninho. Eles me disseram que foi instaurado um processo administrativo, 21/2026, que está tramitando, apurando as responsabilidades e que assim que estiver concluída, será comunicado a esta casa. Eu espero que não demore. Já informo que daqui 2 meses eu vou solicitar informações através de requerimento. Senhor presidente, também recebi a resposta da Secretaria de Esportes, 6 páginas, resposta ao meu requerimento 72, que pedia informações sobre a fiscalização e o fiscal das nossas praças, academia ao ar livre e áreas de lazer. 6 páginas para dizer o quê, senhor presidente? Que não existe fiscal designado, que não existe registro de vistoria, que não existe data de execução de serviço, que não é possível informar quantas vistorias foram feitas em 2025. A própria secretaria escreve com todas as letras que os mecanismos de controle comportam aprimoramento. E olha que não é novidade, hein? Já recebi resposta de centenas de páginas jogadas de qualquer jeito, mal escaneada, ilegível, difícil até de achar onde começa a informação que eu pedi. Agora é o oposto. Pouca informação embrulhada num juridiquês bonito, citando princípios da legalidade, princípios da veracidade administrativa, artigo disso, parágrafo daquilo, tudo para justificar o quê? Que não existe controle nenhum sobre o espaço onde crianças do nosso município brincam. E eu posso dizer que o tempo de ficar enviando ofício e requerimento está acabando. O prefeito que preste bem atenção com seus secretários e sua procuradoria, principalmente na forma que vem responder nesta casa. Senhor presidente, também eu quero deixar registrado aqui que eu e Zé Roque, no último dia 29, tivemos uma reunião na prefeitura
Nós recebemos a presença lá do assessor legislativo, não sei se eu posso falar o nome do deputado, então vou deixar em aberto, o Rogério Gasparetto, que esteve na nossa cidade acompanhado do senhor Sérgio Ortiz, que é empresário e presidente do Cicomércio de Botucatu. Ele anunciou a construção de 400 casas, Minha Casa Minha Vida, que já está em processo de execução. Só está dependendo de alguns trâmites aqui na cidade. Inclusive, ele veio para pedir um pouco de ajuda ao prefeito a agilizar. Mas isso é independente de governo. Isso daí é a empreiteira que já está toda certa para vir fazer essa construção. Então, boa notícia aí, 400 casas chegando para nossa... Não tem inscrição ainda, não tem nada divulgado ainda. Assim que sair, vai sair na grande mídia. Então, nenhum vereador ainda tem essa informação de que dia vai começar e como vai ser a inscrição. Assim que sair, todo mundo vai ser notificado. Senhor presidente, Escola Domingos Fugrini, quero parabenizar a Escola Domingos pelo resultado alcançado no IDEB. Foi a única escola que alcançou a nota 5.9 nos anos finais do ensino fundamental e foi a única escola que o município apresentar avanços do IDEB nessa etapa. Peço que envie ofício parabenizando a direção da escola e a coordenação pedagógica, os professores, funcionários, alunos e também as famílias. Parabéns a todos que fizeram parte desse trabalho. Mas, presidente, se nós estamos aqui para reconhecer o esforço da escola, também precisamos ter a responsabilidade de cobrar o executivo aquilo que ainda precisa ser feito lá. Enquanto a escola se esforça para melhorar seus indicadores, o executivo parece não demonstrar o mesmo empenho para reconhecer e atender à necessidade física dessa escola. Ao alcançar 5.9 no IDEB, os professores trabalharam, a direção trabalha, os alunos se esforçam, as famílias participam. Mas e o muro da escola que caiu depois das fortes chuvas no início do ano? Continua esperando para ser restaurado? E aí eu preciso lembrar uma fala que foi feita aqui, nessa tribuna, por um vereador, quando ele disse sobre a queda do muro. Faz uma vez, faz duas vezes, faz 3 vezes. Acontece. Pois bem, acontece, chuva acontece, muro cair, acontece. Problema estrutural, acontece. O que não deveria acontecer é passar esses meses e não acontecer uma cobrança firme ao prefeito para que esse muro seja reconstruído. Isso sim não deveria acontecer. Porque quando um problema acontece, a obrigação do vereador é fiscalizar, cobrar e acompanhar até que seja resolvido. Não basta dizer, acontece. E a situação não para no muro. A escola também está aguardando melhorias necessárias no telhado. E todos nós sabemos que estamos entrando novamente num período que as chuvas podem voltar com força. Então eu pergunto, vamos esperar o próximo problema acontecer para depois correr atrás? Não seria mais prudente cobrar uma vez, cobrar 2 vezes, cobrar 3 vezes, para não acontecer? É preciso aprender com aquilo que já aconteceu e agir antes que aconteça novamente, porque a educação não se resume a uma nota do IDEB. A educação também precisa de uma escola segura, estruturada e adequada para receber alunos e profissionais. E ainda existe outra questão que precisa ser lembrada. Se eu não me engano, o novo vereador Granzotto destinou uma verba impositiva lá para a escola, recurso que deveria chegar à unidade e até o momento, segundo as informações que eu obtive, ainda não chegou. Então fica aqui a minha cobrança ao Poder Executivo. Senhor presidente, vou pedir mais um minuto. A gente teve uma reunião com o prefeito, o secretário Anderson, uns dias atrás aí, e foi falado sobre as escolas e as creches, que a escola João Salto tem alguns problemas graves, elétrico, e também problemas lá na quadra. A Mônica tinha prioridade, porque tem uma sala meio que afundando, tem muito cupim, precisava trocar o telhado. A creche Nossa Auxiliadora, muito mofo, bolor, filtração, precisa trocar toda a rede elétrica, fazer varredura hidráulica, e só tinha 3 chuveiros funcionando naquele momento. A escola de Laras também, o vereador Portela, problemas de telhado, cozinha insalubre, infiltração. E a gente entende o seguinte, o município tem conhecimento dos problemas e são problemas sérios. Pelo que eu entendi, ainda não tem recurso para sanar tudo isso, mas eu pergunto, o que vai ser feito
se os recursos não vêm, ou não tem. Essas situações dessas escolas e creches vai continuar desse jeito? Então, peço que envie um ofício ao prefeito, pedindo só para nos esclarecer se tem um posicionamento, né, um plano B, para que essas escolas, essas creches recebam essas melhorias e não ofereça risco a professores, alunos e colaboradores. Obrigado, senhor presidente.